Vamos para, para a aula. Essa é a aula número 2 de 10 da Escola de Liderança e Ministério da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Eu sou Ricardo Moreira, professor da disciplina, e a gente está estudando, conhecendo Jesus através do Evangelho de João. Na primeira aula, a gente viu, foi uma introdução, e a gente viu que Jesus é o princípio, ele é o criador de tudo, né? Ele é a encarnação do próprio Deus, o Logos, né? E a gente viu que o objetivo do Evangelho de João, a própria Bíblia, o próprio João disse isso, né? Ele disse assim, porém, foram escritos, esses escritos, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse é o objetivo do Evangelho de João, né? E na aula passada, a gente viu que a Bíblia começava com a palavra Bereshit, que é no princípio. E o Evangelho de João, Bereshit em hebraico, e Enashe, em grego, que João começa, é também no princípio. Sendo que no princípio de Enashe, de João, é um princípio anterior no princípio do hebraico, quer dizer, era no princípio, antes de tudo, antes de ser criado qualquer coisa, no princípio, Jesus era a palavra, era o Logos, ele estava lá. Tanto que ele é a raiz de tudo. A raiz de tudo era o propósito. É a melhor tradução hebraica, grega, do começo do livro de João. Todo o propósito, o sentido da vida estava em Deus e Jesus estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus, ele é Deus e antes de tudo, antes da criação da face da terra, do universo, Jesus estava lá, né? Hoje, a gente vai seguir um pouco mais e a gente vai ver o que é que o evangelista João, ele fala a mais sobre Jesus Cristo, né? Então, a gente vai ver do versículo 9 ao versículo 15, e diz assim, ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele, né? Veja, esse primeiro versículo, ali estava a luz, a gente não vai estudar hoje, porque vai haver uma aula específica sobre que Jesus próprio disse assim, eu sou a luz do mundo. Então, a gente vai deixar isso aí para quando a gente for ver. Então, a gente vai estudar, eu dividi a aula em 5 tópicos, né? Esses 5 tópicos aí, né? O primeiro tópico, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Estava no mundo. A palavra grega que João usou, eu não sei nem pronunciar, minha gente, mas veja nesse planetazinho Terra aí, eu coloquei esse K-O, sigma, mi, ômega, quer dizer, uma tradução, uma transliteração dessa palavra é cosmos. Então, ele estava no mundo. O mundo aí, essa palavra grega quer dizer terra mesmo, terra, o planeta Terra.
ele estava na Terra, no planeta Terra, de verdade mesmo, né? E isso é uma alusão, quando João escreve isso, é uma alusão ao Antigo Testamento, está escrito lá em Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7 diz assim: portanto, o mesmo Salvador vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Mateus, o evangelista também, falando de Isaías, diz a mesma coisa, diz, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará Loão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, ele estava no mundo, ele é o Deus conosco, né? Emanuel, é o Deus que habita com seu povo aqui, nesse planeta Terra. O mundo foi feito por ele. Aí, João muda um pouquinho a palavra grega. Veja aí que ele muda, ao invés do ômega, ele usa esse O e essa palavra, essa outra palavra gregazinha aí, essa letrinha grega. É o sigma também. É um sigma, né, também. Isso. Aí, mas é uma conjugação. Assim, o que é que quer dizer isso? O que é que João quis dizer? Assim, o mundo foi feito por ele. O mundo não é só um mundo terra. É um mundo terra e tudo que está nele. Inclusive nós. Então, ele estava no mundo terra, e o mundo foi feito por ele, inclusive a gente, inclusive todas as coisas, né? Foi feito por ele. E isso tem mais uma alusãozinha a Isaías capítulo 8, que diz que e passará a ajudar inundando e irá passando por ele, chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da sua terra. Ó Emanuel, ajunta-vos, ó povo, e sereis quebrantados. Dai ouvido todos os que sois de terra longínqua, cingivos, e sereis feitos em pedaços. Cingivos, e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente o conselho, e ele será frustrado. Diz-me uma palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Nesse sentido, Deus é o cuidado, ele é o Deus Emanuel, que anda nesse planeta Terra que ele fez, e ele não fez só o planeta Terra, ele fez o planeta Terra e nós que habitamos nele, e ele vem andar com a gente, e ele é o cuidado que cuida da gente, né? Aceita mais gente. Aceita mais gente. Tá bom. Vou parar um minutinho para aceitar mais pessoas. Vamos aceitar. Vamos voltar para a aula. Então, ele é esse Deus que fez o mundo e tudo que nele ele andou com a gente, ele é o nosso cuidado, e o mundo não o conheceu, né? Esse conheceu, a palavra é ergon, né? Que quer dizer assim, e o mundo não quis aprender com ele, o mundo não quis aprender com Jesus, o mundo não quis tomar conhecimento de Jesus, o mundo o deixou de lado, né? Então, assim, com isso a gente aprende que na aula passada a gente viu que o objetivo era exatamente esse, que era tudo que foi escrito foi para a gente a crer que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e a gente crendo nele, a gente tem vida eterna no nome dele. E agora a gente vê a razão por qual João escreveu o Evangelho,
porque ele veio ao mundo e as pessoas não quiseram tomar conhecimento que ele veio, né? É por isso que João escreveu, né? Então, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, né? A gente, imaginando que o líder religioso, a gente imagina que líder religioso são as pessoas mais próximas de Deus, e deveriam ser mesmo, mas alguns na época de Jesus não foram, né? E será que atualmente parecem ser amigos de Deus ou são amigos do poder? Quem na Bíblia, João escreveu assim, quem era esses, os seus não receberam? Quem era esses, os seus? Quem era? A gente tem que ir lá atrás, na Bíblia, lá no Antigo Testamento, para descobrir quem era os seus não receberam. Vamos para lá. Acompanhe a história para a gente entender quem eram os seus que não receberam Jesus. Deus escolhe uma família aqui para nascer, na família de Abraão, né? Que teve Isaac, que teve Jacó. Jacó teve duas esposas, Lia e Raquel. Lia e Raquel as esposas tinham duas escravas, que eram Zipa e Bila, né? Lia teve Rúben, Simeão, Levi e Judá, né? Raquel não teve filho logo, então entregou Bila, a sua serva, a Jacó, e nasceu Dan e nasceu Naphtali, né? Quando Lia viu que Raquel tinha entregue Bila a Jacó, ela entregou Zipa também, e nasceu de Zipa Gade e Aser, né? Ainda nasceu depois de Lia, Isacar, Zebulon e uma mulher, uma menina chamada Diná. Depois disso, foi que Deus abriu o ventre de Raquel e nasceu José e Benjamim. Então, esses seus são os descendentes dos filhos de Jacó, que foram Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Diná não, depois a gente fala de Diná em outra ocasião, José, que teve a porção dobrada, depois outra história, Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Aser, né? E quem então não recebeu? Quem não recebeu? Os religiosos da época. Quem eram os religiosos da época, né? Quem eram esse povo? Lá em Êxodo, capítulo 32, quando Moisés desce com as tábuas dos 10 mandamentos e encontra lá embaixo uma festa horrorosa lá embaixo, Moisés diz assim, olha, isso não está tudo errado, quem quiser ficar do lado de Deus, vem para o lado de cá. E quem foi para o lado de cá foram os levitas, a tribo de Levi. Então, por isso, os levitas foram escolhidos para tomar conta do tabernáculo, serem os cuidadores do templo. Então, desde Números, capítulo 1, 49 e 50, que a tribo de Levi não recebeu herança da terra para ser separados para cuidar, para serem os sacerdotes dali para frente do povo. E as 11 tribos deveriam sustentar a tribo de Levi. Então, os religiosos da época eram exatamente esses fariseus, considerados por eles puros sangues, porque eram da tribo de Levi, originários lá de trás dessa situação lá da escolha de Deus, da separação da tribo de Levi para serem os cuidadores do templo, né? E como eram eles? Jesus disse assim, olha,
Lá em Mateus, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, porém, que vos disseres, que observeis, observais e fazeis, porque eles falavam coisas certas, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem os seus dedos querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, quer dizer, amarrava assim a palavra de Deus aqui, e alargam franjas de suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e nas primeiras cadeiras das sinagogas, e as saudações nas praças, e os seres chamados pelos homens, Rabi, Rabi, que quer dizer mestre, né? Então, eles gostavam de se amostrar, sabe? E isso acabou lá. Isso foi do tempo de Jesus, foi Jesus que disse isso, os fariseus. E a gente pode dizer que isso acabou, tem líder religioso que é dessa forma. Então, né, eu queria chamar a atenção, para eu fechar isso aqui, para uma passagem importantíssima, que está lá em Êxodo, capítulo 4, né, quando Moisés está conversando com o sogro, que Moisés vai libertar o povo lá, diz assim, Moisés diz assim ao sogro, ô Jetro, eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão lá no Egito, e respondeu o seu sogro, vai em paz. Tomou, porém, Moisés sua mulher, seus filhos, levou sobre um jumento, e tomou a vara de Deus na sua mão. Então disse ao Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que eu tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Olha essa palavra, meu primogênito. Quem é o primogênito? Israel. Então, veja que coisa. Veja a passagem que a gente está analisando de João. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, na verdade, isso trata-se de um eco escrito por João, que acontece até hoje em dia, sabe? Isso não foi somente, isso escrito por João, não foi somente para aqueles fariseus daquela época. Isso acontece desde aquela época que João escreveu até hoje em dia, né? Então, naquela época que foi escrito, foi de fato os religiosos da época que não receberam Jesus, os fariseus da tribo de Levi, mas hoje em dia é a mesma coisa, né? Existem fariseus atuais que falam de boca para fora, líderes religiosos que você vê que fala, que prega, mas não faz o que diz. E Jesus disse assim, esses não me receberam. E existe também as pessoas que dão as costas para Jesus. Então, veio para o que era seu. Jesus fez um mundo, ele andou aqui na terra, ele fez o mundo e tudo que nele existe, inclusive a gente, ele veio para a gente e os seus não receberam. Os seus quem? Os fariseus da época de João, os religiosos fariseus atuais e os que hoje dão as costas para Jesus Cristo, né? Não só os judeus, porque aquele versículo que eu coloquei, que é
que Moisés diz que vai lá no Egito buscar o povo dele, meu primogênito, que Deus diz assim, meu primogênito, quer dizer, meu primogênito quer dizer que Deus tem outros filhos, outros povos somos nós. Então, nós também, nós não é eu e você, mas nós, enquanto povo, também não estamos recebendo Jesus. Entenderam? Então, é isso que João está dizendo. Né? Aí o terceiro. Então, o terceiro. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eita, aqui a gente precisa entender um pouco mais esse contexto todinho, né? A gente precisa entender o conceito de nascimento físico, humano, de bebê, e renascimento espiritual, ou nascimento espiritual. Isso não tem nada a ver com reencarnação, não. Isso não tem nada a ver com reencarnação. Por que é que João fala de nascimento da vontade do homem e da vontade de Deus? Por que é que ele fala sobre isso, né? Aqui, sutilmente, João começa a introduzir o conceito da consequência do pecado que a raça humana tem, né? Ele não fala a palavra pecado, mas ele dá essa introdução sem falar a palavra pecado, né? Existem duas classes de pessoas, os nascidos de Deus e os não nascidos de Deus, mas sim do sangue, da vontade da carne, da vontade do homem, né? Veja, eu quero que vocês entendam isso. Siga essa sequência que eu estou mostrando. No início, Deus criou Adão e Eva, que eram perfeitos, planejados, integrados no Jardim do Éden, vivendo em comunhão com Deus. Eles eram chamados filhos de Deus, né? E a gente sabe que houve um tropeço, né? Houve uma desobediência, né? A gente sabe que não tem, assim, a maçã não era maçã, não tem nada a ver com maçã. A questão é assim, Deus disse assim, pode fazer o que você quiser aqui, menos comer daquele fruto ali. Então, Deus permitiu fazer muita coisa e só deu um mandamento, assim, me obedeça só nisso, não vá naquela árvore, não. E Adão e Eva foram lá e pegaram. Então, assim, o tropeço foi não respeitar a vontade de Deus lá na casa de Deus, sabe? Então, isso é que foi o tropeço. E isso, assim, a consequência disso foi... esse ato foi de Adão e Eva lá atrás, foi dizendo assim, não, eu não quero me subordinar a você não, Deus. Acho que eu não preciso me subordinar. E assim, Deus respeitou a vontade deles, respeita a minha, a sua vontade, ele respeita, sabe? Mas ele não concorda com algumas atitudes que eu tomo, que você toma, que eles tomaram lá, sabe? E ele não concorda com o pecado, ele não convive, ele nos ama, mas não concorda com desobediência. Não? Isso aí ele não... Por isso ele disse assim, ok, tá bom, vocês querem ter a liberdade de vocês, ok. Agora, aqui no meu jardim, não. Eu amo vocês, mas, ó, pega o beco aí, saiam daqui, e agora vocês são criaturas de Deus, são minhas criaturas. Aqui dentro, eu sou, na minha casa, eu só quero meus filhos. Para vocês entrarem aqui dentro, serão meus filhos. E aí, é esse contexto que acontece, sabe? Houve, então, a separação de Deus e do Éden do ser humano, sabe?
Então, nós somos, desde aquela época, criaturas de Deus. Nós nascemos, não filhos de Deus, nós nascemos criaturas de Deus. Isso é relatado na Bíblia. Gênesis 5 diz assim: este é o livro das gerações de Adão. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou de seu nome de Adão. E o dia que foram criadas, Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, pôs-lhe o nome de Sete. Então, veja, Deus criou um homem, à semelhança de Deus, e Adão gerou um filho à sua semelhança. Então, desde Adão, está assim, ó, Caim e Abel, e Sete, Enos, Cainã e tal. E depois de Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Eu estudei um pouquinho, assim, não é bem certo isso não, mas dos medos através da Sibéria, possivelmente que os indígenas, nossos índios são descendentes de Jafé, possivelmente, de qualquer um, né, que se juntaram aos portugueses, espanhóis, holandeses, que se juntaram aos africanos, e nós temos a nossa nação brasileira, e por acaso meu pai se casou com minha mãe, e meu sogro casou-se com minha sogra, e aí finalmente nasceu, eu e Jô casamos, e tivemos nossos filhos. Agora, nossos filhos, a gente são criaturas de Deus, e eu sou criatura de Deus, e minha mãe, mas irmã, você que está me escutando, você me fez criatura de Deus, eu sei, mas não foi culpa sua, não, né? Então, desde Adão e Eva, nós nascemos criaturas de Deus. Agora, assim, por nossa vontade, porque a reprodução é vontade do homem, né? A gente tem desejo e a gente reproduz, e é desejo do homem, né? Mas antes éramos filhos de Deus, e agora eles nos faz filhos de Deus se a gente concordar com aceitar Jesus Cristo. Veja, antes, eu quero que vocês entendam isso. Adão e Eva, Deus fez filhos de Deus. Poderia ser, em algum momento, eu não sei se isso ia acontecer, que Adão e Eva poderia virar para Deus e dizer assim, mas você me criou, eu não queria nem ter nascido. Já teve filho que disse isso no planeta Terra. Então, agora, nós temos a liberdade. Eu acho melhor ser filho de Deus, mas temos a liberdade de escolher ser filho de Deus. Deus dá essa liberdade. Nascemos criaturas de Deus, né? E agora, todos os que recebem Jesus Cristo, é dado o poder de ser transformado em filho de Deus, né? Então, Paulo diz isso também, em Gálatas 3:26, diz assim, porque todos sois filhos de Deus, em que? Pela fé em Jesus Cristo. E a coisa mais legal, assim, um dos versículos mais conhecidos que tem, lá de Paulo, em 2 Coríntios, é assim, eu coloquei uma tradução um pouco melhor para vocês entenderem. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Coisas antigas se passaram, e eis que surgiram coisas novas. A maioria das pessoas está acostumada assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Tá certo, tudo bem. Quando a gente bota nova criação, fica
fica melhor, sabe? Assim, o sentido que você entende que Deus está criando de novo, mas agora não é uma atitude exclusiva. Eu não quero, não vamos entrar muito não, mas você é participante da criação, dessa nova criação. Agora, você é participante. E isso é muito bom, porque a Nova Jerusalém, agora você está construindo a Nova Jerusalém com você querendo. E isso é muito bom, né? Quarto, alguns irmãos atrasados estão querendo entrar. Já botei, mano. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Então, assim, o apóstolo João, para encerrar a conversa dele, ele diz assim, mais uma vez, ele começa dizendo que Jesus é Deus, e ele diz assim, olha, então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O apóstolo Paulo escreve também dizendo assim, ele é a imagem do Deus invisível, né? A palavra habitou é a mesma palavra lá do Antigo Testamento, que é tabernáculo. É a mesma assim, a ideia de tabernaculou. É como se fosse assim, no tabernáculo é onde as pessoas iam no Antigo Testamento encontrar com Deus. Então, habitou, encontrou com Deus, Deus encontrou a gente, é como se Deus abraçasse a gente, né? Hebreus 1 diz assim que Jesus é a expressão exata do Pai. Isso é que é a glória de Deus, né? E, finalmente, para encerrar a aula, e João testificou dele. João testificou dele? Quem João testificou dele? Quem foi esse João que testificou dele? Né? Quem foi? Que negócio é esse de João testificar dele? João é uma palavra que quer dizer agraciado por Deus. É uma palavra muito comum naquela época, então não estranhe. Na verdade, João Evangelista está começando a falar de João Batista, né? E para a gente entender a importância de João Batista, a gente precisa entender um pouquinho de nada da história bíblica, né? Deus escolhe Abraão para começar a história da família dele, né? Abraão tem Isaac, Jacó e todas as tribos que a gente viu hoje, tem o cativeiro egípcio, Moisés vai lá, mais ou menos no ano 1450 a.C., para libertar o povo, depois, mais ou menos no ano 1400, Josué entra na terra prometida, Canaã, depois, em 1380 a.C., tem o período dos juízes, né, dura mais ou menos 300 anos. Depois, mais ou menos em 1100 a.C., começa o período da monarquia do rei Saul, depois muda para o rei Davi, o rei Salomão. O rei Saul, ele era um benjamita, ele era da tribo de Benjamim. Do rei Davi para frente, vocês vão entender, eram todos da tribo de Judá. No ano 950 a.C., existe uma divisão do reino, né? E existe um reino que se divide em reino do sul, esse reino de Judá, e reino do norte, esse reino de Israel, né? Esse reino de Judá do sul, todos os reis são da tribo de Judá. E esses daqui da esquerda, do norte, não, muda de algumas tribos. Está aqui o reino do norte, onde a capital foi Samaria, né, que daí o nome samaritanos. Está aqui o reino do sul, Judá, onde está os judeus, né? O fim dos reinados aconteceu e mais ou menos no ano 722 a.C., Sargão II, um rei assírio, no norte, bem no norte da Assíria, bem no norte, invade o norte de Israel e a Samaria, e invade. Mais ou menos no ano 598 a.C., Nabucodonosor, lá do Iraque atual,
da Babilônia invade o sul e acaba com o sul, né? Depois Ciro, o persa, da Pérsia, que é o Irã, hoje em dia, vai lá e liberta os judeus, aí já eram chamados de judeus, lá dos descendentes de Nabucodonosor, né? E aí, durante esse tempo todinho que eu falei para vocês, Deus sempre falou através dos profetas dele, desde Abraão até aqui, até Ciro. Deus falou através dos profetas maiores, menores. Deus estava falando o tempo inteiro. Só que no 400, mais ou menos 400 antes de Cristo, Deus cala todos os profetas. Não se fala mais. Deus é um período de silêncio, é chamado período intertestamentário, que é o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Deus não se manifesta, fica calado, né? E o que foi que aconteceu nesse período, né? Surge uma grande potência, Alexandre o Grande, um homem com 24 anos da Grécia, da Macedônia, que era desse tamanho. Olha o tamanho que ele era. Ele invade, vai até a pontinha, ali já é a Índia. Ele invade isso tudinho. Quando ele invade, ele impõe, ele ensina o helenismo. O helenismo é ele ensina a língua grega e ele ensina os costumes gregos, Sócrates, Platão, a ideia do grego. Isso é chamado helenismo. Então, quer dizer, ele ensina o mundo da época sobre a cultura grega, né? Quando ele morre, o Egito, a parte do Egito, dois generais principais dividem a conquista dele. O Egito fica com Ptolomeu, e esse Ptolomeu se define como um faraó, e o resto, o general Seleuceus diz que é o rei do Seleucita, né? Inclusive a Judéia. Agora, esse general foi pesado. Ele, em 167 a.C., ele proíbe o judaísmo. E esse governador Antíoco IV, ele proíbe, ele introduz o culto a Zeus e proíbe os judeus de ler a Torá. Menino, aí foi demais. Aí Judas Macabeu, ele começa a revolta dos Macabeus e toma Jerusalém e, na verdade, existe uma ascensão e esse povo aí toma toda Jerusalém, toda Israel, e mais ou menos ficam 100 anos de um reinado meio tranquilo, sem muitos problemas. Foi daí que surgiram os fariseus, os saduceus e os essênios. Foi mais ou menos nessa época, em 100 antes de Cristo, 150 antes de Cristo, né? Quando no ano 63 antes de Cristo, Pompeu, um general romano, vai e domina a Judéia, né? No ano 48, Júlio César, ele começa a nomear procuradores para cuidar da Palestina. Antônio, no ano 41, nomeia Herodes para ser o governador da Galileia. No ano 27 a.C., o Augusto, Gaio, Lítio, César, Octavianus Augusto, ele é que dá o nome de Império Romano. Até aí não era Império não, mas agora, era só Roma. Mas agora é Império Romano e ele se declara César. Então, é nesse período que Jesus nasceu. Preste atenção, Jesus nasceu, mas ainda havia um silêncio do período intertestamentário.
Quando o imperador Augusto morre, sobe ao trono César, o imperador Tibério, né? E o imperador Tibérios sobe ao poder, e é quando acontece o batismo de Jesus Cristo. E o batismo de Jesus Cristo é anunciado pela voz que clama no deserto. Quem é a voz que clama no deserto? João Batista. Então, veja, existem 400 anos de silêncio. Silêncio. E o profeta que vem anunciar quem Jesus é João Batista. Depois de 400 anos, depois de ter tido Alexandre o Grande dominando, depois de Alexandre o Grande, depois que ele morre, o reino seleucida, depois de ter acontecido os Macabeus, depois de Roma ter dominado, e Deus sem falar nada, aí surge João Batista no deserto, que a gente vai falar na próxima aula.